Graça e paz em nome de Jesus. Boa noite. Qual é mais correto? Eu falar a você graça e paz ou eu falar a você boa noite? Graça e paz? Vou discordar. Se porventura você me der um graça e paz, mas não for de coração, ele não vai adiantar de nada. Como também se você me der um boa noite e não for do seu coração, não vai adiantar de nada. É preciso que quando você se expressar ao outro, se expressar ao próximo, você precisa se expressar de forma que o seu coração está sendo colocado em favor a essa pessoa. Vimos um vídeo? Identidade. É interessante que diz uma história que certo homem foi visitar o grande Mude. E ele chegou naquela casa e disse assim para a senhora: olha, eu gostaria de falar com o senhor Mude. Ela disse: aguarda um momento, por favor. Foi até o escritório e disse o seguinte: olha, aí na porta está um homem que quer falar com o senhor. Ele perguntou a ela: mas quem se trata? Ela disse: olha, eu não sei de quem se trata, mas eu posso dizer a você que a fisionomia dele é idêntica à de Jesus Cristo. Será que quando você está por aí, será que quando você sai dessas paredes para fora, será que quando você está no seu trabalho, na sua escola, no seu grupo, qual é a identidade, qual é a imagem que as pessoas veem através de você? Porque se somos salvos, regenerados, comprados com o puro sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, não há outra identidade a qual as pessoas precisam ver em mim e em você, além da imagem da luz de Cristo Jesus em nós. Porque só existe uma forma das pessoas acreditarem que existe um Deus que pode então suprir as nossas necessidades, quando eles olharem para mim e para você e ver que há uma esperança para as suas necessidades. Eu não poderia começar a falar acerca daquilo que Deus colocou no meu coração nesta noite, sem antes agradecer a Deus e agradecer a você, Jussara, por tudo que você trouxe de Deus para nós nesta manhã. Porque eu quero dizer a você que você deu uma aula de conhecimento geral, uma aula de Antigo Testamento 1, para quem fez teologia sabe disso. Você foi de uma eloquência super. E você fez uma aplicação temática que verdadeiramente chocou meu coração. Eu preciso dizer isso porque a Bíblia diz: dê honra a quem tem honra. E eu sei que tudo isso foi possível porque a pessoa de Cristo Jesus estava brilhando através de você. Não só por essa, mas eu lembro de uma que você pregou sobre Neemias 4. Acerca da reconstrução do muro. E foi muito edificante para a minha vida. Mas que eu e você como igreja possamos absorver as coisas que Deus tem falado neste lugar, para que a nossa vida ela possa ser uma vida que verdadeiramente possa transmitir a pessoa de Jesus Cristo. Eu vou falar um negócio para vocês, rapaz, às vezes acontecem algumas coisas comigo que eu fico pensando assim, rapaz, será que é só comigo que essas coisas acontecem? Eu fui na posse de um pastor e ele deu um testemunho dizendo o seguinte: gente, eu gostaria de agradecer a Deus, mas gostaria de agradecer a esse homem que está aí, que foi responsável pela minha conversão, até porque eu me converti para me ver livre dele. Eu falei assim, meu Deus. Alguns dias atrás veio um rapaz aí no Atlético de Cristo, eu vim aí, um amigo evangelista, e ele disse o seguinte: eu me converti, hoje eu sou da Assembleia de Deus, mas eu me converti nessa igreja.
através do Márcio, do Jotinha, principalmente do Getúlio. Eu mexi, né? Assim, quando eu vi que Getúlio tinha uma namorada na igreja, eu falei assim, vou para lá, vai dar para eu arrumar uma. Ontem eu fui no encontro de jovens, e nós estávamos juntamente lá na igreja presbiteriana, lá em Torres, e encontramos também um rapaz testemunhando, e agradecendo a Deus, porque segundo ele, Márcio, Jotinho, Getúlio, fica de pé, falou comigo, foram responsáveis por hoje eu estar vivendo essa vida, mas eu confesso que eu só me converti para poder comer o lanche depois do culto. Eu pensei assim, rapaz, e Jeová, o que está acontecendo com esse povo? Aí alguém disse o seguinte, ó, não importa da forma que ele chegou até Jesus Cristo, o importante é que ele permanece lá, está honrando o nome do Senhor. Não importa a estratégia que você vai usar, meu querido, ganhe alguém para Jesus Cristo. Porque se você não ganhar ninguém para Jesus Cristo, o que você está fazendo aqui? Se esse é o nosso objetivo, a nossa missão, povoar o céu, povoar o céu. Abra sua Bíblia, lá em Ezequiel 37, de 1 a 14. É um texto que alguns já sabem falar até sem olhar a Bíblia. Ezequiel 37, de 1 a 14. Quem achou, diga. Achei, aleluia. À medida que for encontrando, coloque-se de pé para que a gente possa identificar aqueles que encontraram, para que a gente possa também esperar aqueles que ainda não encontraram. Assim diz a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor pelo Espírito me tirou e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar por toda a roda deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que eu faço entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um arroído, profetizando, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se chegaram a cada osso ao seu osso. E eu olhei, e eis que havia nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, porém não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos o espírito, assopra sobre esses mortos e viverão. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em seus pés um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem:
os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fazer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos metereis na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, falei e isto fiz, diz o Senhor dos exércitos. Pai, nós louvamos o Senhor e te agradecemos em nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer no meio de nós, agora e sempre. Amém. Podeis assentar. O contexto histórico, na segunda vinda de Nabucodonosor a Israel, ele leva então mais uma leva, ele leva o rei Joaquim com toda a realeza e mais 10.000 nobres cativos à Babilônia. Entre esses 10.000, Ezequiel foi junto. Ezequiel foi o primeiro a profetizar no cativeiro. E é interessante que a Bíblia ela fala lá no versículo 11, então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Primeiro eu gostaria de fazer uma pergunta a você: quem é a casa de Israel nos dias de hoje? Alguém vai arriscar? Num contexto geral, a igreja, muito bem, esposa de pastor, a igreja. Esta nos dias de hoje é a casa de Israel, ou seja, você é a casa de Israel. E alegoricamente nós vamos então transportar toda essa situação do povo de Israel vivido no cativeiro, e vamos então tentar de alguma forma aplicar a nossa forma que nós vivemos nos dias de hoje como casa de Israel, como povo de Deus. Nos dias de hoje tem sido difícil ser crente, porque as coisas que muitas vezes o mundo tem oferecido têm desviado a nossa visão de que Deus é o Senhor, aquele que põe em mim e você o Espírito e diz: vivereis. Essa era a situação do povo de Israel. Tratava de uma imagem fantástica, cheio de ossos secos. Um povo sem esperança, um povo que não sabia mais o que fazer, mas Deus jamais esqueceu de que um dia eles voltariam para a sua terra natal, para a nação santa de Israel. Eu quero dizer para você, meu querido, que como igreja, Deus ele tem trabalhado dia após dia, para fazer com que você possa voltar ao seu lugar de origem, e o seu lugar de origem é na eternidade com Deus. Mas o grande problema nos dias de hoje é que parece que nós caminhamos na contramão das coisas de Deus, quando na realidade nós precisamos então caminhar na contramão do mundo. Eu ouvi um testemunho de um camarada ontem que eu fiquei meio... O camarada falou: o senhor era ruim. Eu era um cara muito ruim. Mas as piores pessoas que eu vi foi dentro da igreja. Porque mostravam uma coisa cá, quando eu observava acolá, eles já não eram mais aquilo que eu via lá onde eu estava. Por isso, meu querido, que no começo eu disse que nós precisamos mostrar a verdadeira identidade daquele que habita em nós. Nós precisamos mostrar a verdadeira identidade daquele que habita em mim e habita em você.
Não adiantava os profetas garantirem para o povo que eles voltariam, porque já tinham perdido as esperanças. Muitas vezes não adianta eu e você gritar por aí sobre Jesus Cristo, porque muitas vezes o nosso contexto lá fora é diferente daquele que nós gritamos aqui dentro. Um povo sem esperança, sem direção, sem a convicção de que Deus é o Senhor. E sabe como é que você consegue então começar a caminhar de uma forma diferente? Quando você então faz uma análise da sua vida, da sua atual condição. Saber verdadeiramente quem você é, para que Deus então possa agir na sua vida e transformar você de forma extraordinária, como transformou todos esses ossos no vale. É preciso você reconhecer essas coisas. É preciso que você então possa entender que Deus ele pode criar carne, tendões, pele, e soprar em você o fôlego do Espírito vivente, para que você então viva. Porque longe de Jesus, meu querido, longe de Jesus, não há vida. Não há vida. Lembra que o profeta diz então que os tendões começaram a surgir, a carne, a pele, mas eles pareciam que estavam mortos. Uma igreja que perde a identificação, a igreja que perde a identidade, a igreja que perde o brilho de Cristo Jesus, ela vive como se estivesse morta. No vale dos ossos secos. E uma igreja, umas pessoas que vivem no vale dos ossos secos, elas não conseguem fazer nada. É preciso deixar Deus soprar em mim e você o fôlego do Espírito vivente, porque quando Ele soprar o fôlego do Espírito vivente, vivereis, mas vivereis de forma diferente. Porque a igreja é um lugar de pessoas que vêm e são regeneradas. Pessoas problemáticas, difícil de lidar. Mas se deixarem Jesus então tocar na sua vida, elas não continuarão como elas chegaram nesse lugar. Mas sabe quem vai fazer isso? Você, quando abrir o seu coração, entender a sua real situação e deixar Deus agir na minha e na sua vida. Porque uma vez que eu e você deixemos Cristo usar a mim, usar a você, você pode ter a certeza de que nós vamos verdadeiramente mostrar a luz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, precisamos deixar de viver no vale dos ossos secos. Sua vida pode estar adormecida. Sua igreja pode estar dormindo num grande sono. Pode haver muitos recursos, mas sem vida, sem direção. Olha, eu vou falar algo para você aqui, meu querido, não fique zangado com GG. Fique zangado com Jeová. Qual é a visão que você tem da sua igreja hoje? Pode falar. Qual a visão que você tem da sua igreja hoje? É uma igreja onde então os tendões, a carne, a pele, o espírito, o fôlego do Espírito vivente está? Ou ainda uma igreja que está como se estivesse no vale dos ossos secos? Qual é a visão? Faça uma análise. Seja sincero com você. Sabe por que é interessante fazer essa análise? Que lá na frente você vai ver algo interessante quando o profeta profetiza aos ossos.
O povo estava separado de Deus, estava longe de Deus, longe da sua cidade natal, onde eles podiam cultuar. E quantas vezes nós estamos igualmente, o povo lá naquele lugar. Por isso, meu querido, faça uma análise. Porque só Deus, meu querido, só em Deus a vida. O versículo 3 e 6 diz assim, olha, o versículo 3 vai dizer assim: então me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Olha o que diz o 6, eu porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor teu Deus. Só em Deus a vida. Deus tem poder de vivificar o homem. Se nós esquecermos disso, não há esperança para nós. Se você não acreditar que Deus pode fazer de você reviver, se você perder essa esperança, acabou todas as coisas para você. Deus, Ele tem o poder de vivificar o homem. O Deus que tem poder para libertar o seu povo do cativeiro, é o mesmo Deus que pode dar vida a corpos que estão mortos. Qual é a sua condição hoje, meu querido? O que seu coração deseja? Porque Deus, Ele quer gerar em mim e em você vida. Vida. Por isso não há nada que Deus não possa transformar. O versículo 4 e 5 vai dizer assim, olha, então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, eis que eu faço entrar em vós o Espírito e vivereis. Não há nada que Deus não possa transformar. Nem a morte é definitiva para Deus. Nem a morte é definitiva para Deus. E se a morte não é definitiva para Deus, nada, nenhum problema pode ser maior do que Ele. Ou seja, não há nada que Ele não possa fazer, não há nada que Ele não possa transformar na minha e na sua vida. Mas nós precisamos crer nesse Deus. Porque Ele faz ossos secos se tornarem vivos. Se for necessário, Ele vai nos tirar até mesmo da sepultura. Por falar em sepultura, rapaz, uma vez um amigo nosso, meio maluco, saiu de Cachoeiro, foi lá em Alegre buscar um produto. E gastou o dinheiro todinho com o produto lá, ficou doidão, não tinha dinheiro para vir embora. Pediu carona no motorista do ônibus, não deram. Mas aí ele estava andando pela rua, caçando a carona, viu o rabecão lá em Alegre. Chegou para o cara, moço, sou lá de Cachoeiro, vim fazer um serviço aqui, perdi o dinheiro. Você não tem como me dar uma carona, não? O cara falou assim, olha, aqui dentro não tem. Estou levando a mulher e um camarada aqui. O único lugar que tem lá, tem 3 gavetas ocupadas, só tem uma gaveta que está livre. Ele falou assim, já é, esse lugar é meu. Meteram ele no gavetão, ele doidão. Pararam com ele bem ali no hospital evangélico. Quando abriram a porta do rabecão que ele levantou lá de dentro, acho que tem gente correndo até hoje. Esse estava vivo. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele pode fazer com que qualquer morto ressuscite. Ele pode trazer você à vida. Por isso, meu querido, não há nada que Deus não possa transformar. Não importa qual seja seu cativeiro, você pode ser tirado dele pelo poder e pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, meu querido, nossa parte é se juntar aos outros ossos, ou seja, nós precisamos promover
a comunhão da nossa igreja. Nós precisamos promover a união do ambiente aonde nós estamos inseridos. Queridos, como tem sido o ambiente aonde você está inserido nesse contexto de que o Senhor é o meu e o seu Deus? Ai, Jeová. Nós precisamos então entender que a igreja ela precisa trabalhar junto, uns com os outros. Será que verdadeiramente nós estamos trabalhando uns com os outros? A Bíblia vai dizer que alguns falam assim: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou desse, eu sou daquele. E você, de quem você é? Porque se você está aqui nesse contexto e você não é de Jesus, meu irmão, você está no lugar errado. Porque independente de quem sejamos, o nosso objetivo precisa ser um só: trabalhar na obra para crescimento do reino e engrandecimento do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, nós como membros dessa igreja, nós precisamos promover a comunhão dessa igreja. Porque nós somos um só, um só, um só. Se você é um só corpo, embora você seja uma unha encravada, mas você precisa trabalhar para que a comunhão da igreja seja promovida. Ossos se juntando a ossos. Se na igreja não houver comunhão, nela também não haverá vida, porque igreja sem comunhão é igreja sem amor. Igreja sem amor. E uma igreja sem amor é uma igreja que perdeu então a essência, porque Deus é amor. E se ela não tem comunhão, ela não tem amor. Se ela não tem amor, ela perdeu a essência. E me perdoe a minha sinceridade. Às vezes nós trabalhamos na igreja para pessoas e contra pessoas. E em nome de Jesus, meu irmão, em nome de Jesus, essas coisas precisam acabar no meio de nós. Sabe por que eu vou dizer que precisam acabar no meio de nós? Se essas coisas não acabarem no meio de nós, nós nunca vamos estar sendo capacitados por Deus para ganhar outras vidas. Olha do seu lado quanto espaço tem. Nós precisamos aprender a trabalhar da forma que Deus quer, ou seja, juntos, promovendo a comunhão da igreja. Não basta estar nesse lugar e simplesmente você olhar para o seu irmão. É preciso você tocar, é preciso você abraçar, é preciso você estar junto dele. É preciso você deixar despertar em você o amor verdadeiro de Cristo Jesus, aquele que salva, aquele que traz vida, aquele que restaura. Porque senão seremos como num vale dos ossos secos. Uns trabalham para fulano, outros trabalham para cicrano, outros trabalham contra fulano, outros trabalham contra cicrano. E sabe onde nós vamos chegar? A lugar nenhum. A lugar nenhum.
time do Real Madrid era uma coisa fenomenal. Mas havia um grande problema. Porque um time com tantos jogadores, com as melhores qualidades técnicas e físicas do planeta, chamados de galácticos, não conseguiam superar equipes mais fracas. Contrataram alguém para investigar acerca dessas coisas. Descobriram uma coisa muito simples. Num grupo de 11, jogando, 8 galácticos não se falavam. Por isso não alcançavam os seus objetivos. Se uma igreja não anda em comunhão, ela não consegue chegar a lugar algum. E vamos ser sinceros, meu irmão. Está na hora de eu e você nos levantarmos como povo de Deus, comprado e remido pelo sangue de Jesus, e começar a fazer diferença, porque é isso que Deus quer em mim, é isso que Deus quer em você. Para que perder tempo? Nem todos que dizem Senhor, 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 herdarão. E você foi comprado por um preço muito caro. Um preço de sangue. É claro que você não vai ter o privilégio de trabalhar com um negão bonito toda hora, como eu e Elimário. Mas e daí? E daí? Não é a aparência, é o coração. É aquele que pulsa em mim e pulsa em você que vai fazer a diferença. É eu saber que o pastor Juventino tem 104 anos, mas ele está jovem. Porque o Espírito é jovem, o Espírito que Deus soprou em mim e você é jovem. Nós precisamos então ter um processo de progressão, tendão, carne, pele e espírito. Porque senão, meu querido, nossos ossos podem até ter todas essas coisas, mas se não tiver o espírito do fôlego vivente, nós não podemos fazer coisa alguma. Precisamos ser instrumentos nas mãos de Deus, devemos ceder as nossas vontades à vontade de Deus. É difícil, Gustavo, ceder a nossa vontade à vontade de Deus? É difícil. Mas é preciso fazer essas coisas. É preciso você ter a certeza de que aquilo que Paulo diz é uma realidade. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o reflexo da sua vida. Esse é o reflexo da vida da nossa igreja. Qual é o reflexo que você tem transmitido aos outros? Deus, Ele pode suprir as nossas necessidades. Deus pode fazer grandes coisas se tão somente nós permitirmos. Abrir os nossos corações. Saber das nossas fraquezas. Então profetizei, como se me deu a ordem. E houve um arruído, profetizando, eu e eis que se fez um reboliço
e os ossos se chegaram cada um aos seus ossos. Se você ouvir a voz de Deus, coisas diferentes vão começar a acontecer. Sabe o que é mais interessante disso tudo? É que você não vê o profeta dizer que Deus foi quem profetizou. O que ele diz? Deus então manda quem profetizar? O profeta. Sabe por quê? Porque no contexto que eu e você vivemos como igreja, cada um precisa fazer a sua parte. Precisa fazer a sua parte. Precisa contribuir para o crescimento da mesma. Precisa contribuir para que a vida do seu irmão seja edificada. Precisa contribuir para que a sua igreja seja reconhecida como agência espiritual de Deus neste lugar. E que aqui ossos secos se passaram, mas reviveram. Tiveram vida. Tiveram a porção do Espírito Santo de Deus e tiveram uma vida diferente. Mas é preciso fazer cada um a sua parte. O Espírito levou o povo de Israel a viver em esperança. No dia de Pentecostes, o mesmo Espírito de Deus os ajuntou em Jerusalém. E o mesmo Espírito de Deus é aquele que nos ajunta neste lugar, nesta noite, para sermos diferentes. O Espírito trabalha de modo invisível. Não podemos vê-lo, mas podemos ver os seus resultados. Você tem visto os resultados do Espírito de Deus trabalhando na sua vida, meu irmão? Como trabalhou na vida do povo de Israel? É incrível, mas há pessoas que não têm uma experiência com Deus que possa contar para edificar a sua vida. Há 20 anos, quando eu cheguei neste lugar, eu vi que neste lugar era um lugar de salvação e que a presença de Cristo Jesus era real neste lugar. Sabe qual é a recompensa disso? Eu vou falar para você. Tem mais ou menos uns 3 a 4 meses eu fui a Vitória, na casa da mamãe. Eu falo Vitória assim para tirar uma onda, mas eu fui lá em Bubu, ninguém sabe onde é. Então Vitória fica mais fácil você entender para que lado que é. E sabe o que? Você olhar para uma mãe e ver a alegria nos seus olhos, nos seus lábios. Eu estava sentado na cadeira, meu irmão, que é pastor da Assembleia de Deus, chegou, nós começamos a conversar, nós dois, acerca das coisas de Jeová para lá, Jeová para cá. Ele no reteté dele de cá, eu mais calmo para cá, mas tudo no Espírito. Foram chegando alguns vizinhos, meu irmão falava uma coisa dali, GG falava outra coisa de cá, mamãe dava um pulinho dali, um pulinho de cá, e o troço estava ficando bom. E depois mamãe parou, olhou assim com os olhinhos cheios de lágrima, molhadinho de alegria, de emoção, e disse assim: oh meu Deus, hoje eu estou com meus 2 filhos pastores. Porque quando eu saí daquela casa, ela disse para mim o seguinte: rapaz, você não presta e você nunca vai valer nada. Eu tinha 14 anos de idade, nunca mais voltei em casa. Mas eu aprendi uma coisa, meu querido. Que esse espírito que Deus sopra no coração do homem é um espírito que transforma. Eu levei 2 anos da minha vida, dos meus 12 anos, aos meus 14 anos de idade, eu levei tramando uma forma de matar meu pai. E um dia eu lembro que ele me disse o seguinte: você quer matar alguém, você ferve uma água quente, quando ele estiver dormindo, você joga no ouvido dele. Mas ele dormia com o olho aberto, outro fechado, não tinha como. E quando eu vi que não tinha jeito para essas coisas, eu tive que sair, embora da minha casa, e nunca mais voltei.
voltei depois que eu estava convertido, depois que o sopro do Espírito Santo de Deus soprou no meu coração. Eu nunca tinha ganhado um abraço de papai. E depois de muito tempo, depois de 12 anos, eu voltei na minha casa. E meu pai disse o seguinte: meu filho, você é diferente dos seus irmãos. Deu 8 beijos na Milena, eu mandei ele parar, senão ele passava dos 30. 3 meses depois, meu pai morreu. Mas hoje eu posso dizer a você o seguinte: o amor de Deus, ele transforma. O amor de Deus, ele gera vida. Sabe por que o amor de Deus, ele transforma? Porque meu pai morreu, mas morreu crente em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Quando você permite que Deus, ele toca no seu coração, você deixa de ser parte do vale dos ossos secos. E você então gera vida em outras vidas. Se você ainda não é um redimido por Deus, Ele pode livrar você dessa condenação. Feche seus olhos, meu querido. Deixa Deus sondar o seu coração agora. Abra seu coração de forma que a presença de Deus, ela possa ser algo transformador em você nesta noite. É possível que alguém nessa noite possa estar vivendo ainda no vale dos ossos secos. É possível que alguém nesse lugar esteja trabalhando mais para os outros do que para Deus. É possível que pessoas estejam trabalhando mais para a igreja do que para Deus e colocando em risco a sua família. Mas se você deixar Deus sondar o seu coração, Ele pode soprar algo diferente em você nesta noite. E porei o meu espírito em vós, e vivereis, assim diz o Senhor. Coloque-se de pé nesta noite, em nome de Jesus. E se você quiser dar um abraço no seu irmão, porque existem duas coisas. Uma, ou você profetiza para ele sair do vale dos ossos secos, ou você joga a terra em cima e esquece dele lá naquele buraco. É a sua atitude que vai gerar a diferença. Feche seus olhos. Vamos falar com o Papai do Céu. Deus Santo, Deus bondoso, Deus de poder, Deus de glória. Muito obrigado. Porque um dia, Deus, eu estava no vale dos ossos secos, e o Senhor usou pessoas nesse lugar, usou este lugar, para que eu pudesse então receber do Senhor o sopro do Espírito, para que eu pudesse então me tornar vivo. Deus, que nesta noite, Pai, que só possa usar da Tua misericórdia,
usar do teu amor, e possa sondar os nossos corações neste lugar. E se houver pessoas nesse lugar desanimadas, pessoas que estão andando em vale dos ossos secos, Deus, em nome de Jesus, sopra em cada um deles, em cada um de nós, o Espírito que faz com que nós vivamos. Deus, que nós como igrejas do Senhor, como corpo do Senhor que se reúne neste lugar, nas diferentes funções que possam ser exercidas, mas que nós possamos seguir o comando do cabeça, que é Cristo Jesus, o Senhor, o dono desta igreja, para que haja comunhão no meio do teu povo, para que haja paz, e que o amor do Senhor seja algo real no meio de nós. Nós não queremos viver nesse vale, Pai, porque esse vale cheira mal, esse vale não tem esperança, não tem perspectiva alguma, mas nós queremos viver na presença do Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Assim como Bartimeu dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pai, nesta noite nós clamamos ao Senhor: tem misericórdia de nós, Pai. Transforme as nossas vidas, sonda os nossos corações. Quebra, Deus, laços de inimizades. Coloque em nossos corações amor uns pelos outros, Deus. Para que verdadeiramente este lugar seja tomado pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Nós louvamos o teu nome, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus, agora e sempre. Amém e amém.